Olá, eu sou a professora Amanda e estarei ministrando essa aula de História pelo Sistema de Ensino Uniavan. Nós começamos os estudos de História do quinto ano com o tema Tempo Histórico. Você sabe para que serve e como utilizar um calendário? Bom, na página 4 do nosso material, nós encontramos um calendário agrícola. Vamos ver como ele funciona? Esse calendário está dividido pelas estações do ano. E cada estação apresenta as frutas, verduras e legumes que são produzidos naquela época. Por que será que essa imagem pode ser considerada um tipo de calendário? Quais são as semelhanças e as diferenças entre esse calendário agrícola e o calendário que você conhece? Ao comparar esses dois tipos de calendário, o que você pode concluir sobre os registros do tempo? O calendário agrícola pode variar de uma região para outra. Pesquise o calendário agrícola da região em que você mora para saber mais sobre os produtos que são produzidos em cada época do ano. Já na página 5, nós aprendemos um pouco mais sobre o calendário agrícola. Vamos dar uma olhadinha? O calendário agrícola é uma das formas de se perceber e registrar o tempo. Esse calendário possibilita que as pessoas que cultivam alguns produtos saibam a melhor época do ano de plantar e colher. E também facilita para que os consumidores conheçam o melhor período para comprar frutas, verduras e legumes mais frescos e por um preço mais baixo. Diferentes sociedades registravam o tempo de acordo com a sua cultura e as suas necessidades. Mesmo antes da invenção de instrumentos para contar o tempo utilizados atualmente, como o relógio, povos de várias partes do mundo observaram a natureza para marcar o tempo, por exemplo, analisando os horários do nascer do sol e do pôr do sol, as estações do ano e também as mudanças no clima. As imagens da página 5 retratam algumas dessas mudanças. Já na página 6, encontramos algumas informações a respeito do tempo histórico. Vamos conhecê-las? Atividades, crenças, valores e costumes variam de um povo para o outro, assim como a relação desse povo com o meio em que ele vive. Nós chamamos isso de tempo histórico. Como cada sociedade utilizava os seus métodos para contar o tempo, acabou surgindo vários tipos de calendários. O calendário mais conhecido hoje é o calendário cristão, que considera o nascimento de Cristo como um ponto inicial para sua datação. Observe na página 6 um calendário francês do século XV. Cada quadrado representa um dos 12 meses do ano. Depois de perceber os detalhes deste calendário, responda as perguntas. Esse calendário tem como base quais atividades econômicas? Esse exemplo de calendário pode ser considerado uma fonte histórica? Por quê? Observe na página 7 uma imagem representando uma indústria de produção de algodão do século XIX e também outra imagem retratando a indústria atualmente. A contagem do tempo mudou com o surgimento de novas tecnologias e técnicas científicas, principalmente após o desenvolvimento das grandes cidades e da indústria, a partir de meados do século XVIII. Esse tempo mais preciso, controlado pelo relógio, é chamado pelos historiadores de tempo cronológico. Ele ajudou a consolidar uma noção de tempo associada à produção. Ou seja, esse entendimento relaciona-se ao tempo da fábrica, onde a rotina dos moradores das cidades industrializadas passou a ser dividido entre tempo de trabalho e tempo de descanso. Conheça na página 8 o depoimento de Ana, uma mulher que morava no campo e se mudou para trabalhar em uma indústria têxtil na cidade de Santa Helena, no Paraná. Após ler com atenção o depoimento de Ana, responda às seguintes questões. Em relação ao tempo, quais diferenças a Ana percebeu entre a vida no campo e na cidade? Na percepção de Ana, o que ela sente que deveria ocorrer para resolver o problema da falta de tempo? Ana diz que hoje as pessoas convivem menos com a sua família. Você concorda com essa afirmação? Explique a sua resposta. Já na página 9, nós encontramos uma canção que fala sobre o tempo. Dê uma olhadinha com bastante atenção na letra dessa música. Como a música retrata o tempo que é medido pelo relógio, pesquise e cite
outras formas de medir o tempo antes da invenção dos relógios que conhecemos hoje. Qual é a diferença entre o tempo cronológico e o tempo histórico? Você se lembra? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de história e eu vejo vocês no próximo vídeo.